Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, a receitinha de hoje é de um pão caseiro. É um pão caseiro delicioso, fofinho, é muito fácil de fazer, muito simples, fica maravilhoso aí pro seu café, para a hora do lanche. E, gente, é um pão que ele sai muito barato mesmo. Se você ver a lista de ingredientes, você vai ver que ele sai muito em conta. Então, gente, se vocês gostam desse tipo de receitinha, deixa seu like, se inscreve no canal que isso nos ajuda bastante. E bora pro vídeo conferir? Para nossa receitinha, nós vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, 3 colheres rasa de açúcar, que pesou 40 gramas, e meia colher rasa de sal, que pesou 10 graminhas. É colher de sopa, tá? Um ovo, e depois a gente vai precisar de mais um ovo separado para pincelar o nosso pão antes de colocar para assar. Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de óleo, tá? 3 colheres de sopa. E aqui, gente, eu tenho 280 ml de água gelada. É importante que essa água esteja bem gelada, tá? A minha já estava criando cristalzinhos de gelo. Depois eu vou explicar para vocês o porquê. E eu vou precisar também de um fermento biológico seco, tá? Esse pacotinho de 10 gramas. Para começar, no refratário, a gente vai adicionar só os ingredientes secos, tá? Só para dar uma misturada neles antes de colocar os outros, tá? Uma coisinha bem rápida. Aí, feito isso, nós vamos acrescentar os outros ingredientes molhados e vamos misturar eles com a mão mesmo, pode ser com a mão mesmo, porque a gente vai sovar esse pão, tá? E nós vamos sovar esse pão por pelo menos uns 10 minutinhos, tá? E por que a importância da água gelada? O fermento, gente, quando ele é aquecido, ele tem contato com alguma coisa já quentinha, ele começa a fazer efeito, a fermentar. Então, se isso acontecer e a gente estiver sovando a massa ainda, porque a nossa mão ela é quente, o que vai acontecer? Ele vai começar a fermentar, então provavelmente depois a gente não vai conseguir nem moldar o nosso pão, porque ele já fermentou. Então, a gente não vai conseguir nem moldar o nosso pão. A água gelada, ela vai manter a nossa massa sempre fria. Então, ele vai demorar para começar a fazer efeito. Isso vai dar tempo da gente trabalhar com a massa, moldar. Você pode moldar o seu pão da forma que você quiser. Não é obrigado você moldar ele do jeito que eu fiz, tá bom? Você vai poder moldar o seu pão do jeito que você quiser. Então, a água gelada vai proporcionar isso. Ele vai demorar para o nosso fermento começar a fazer efeito. E aí, gente, enquanto eu estava sovando, eu usei mais 50 gramas de farinha de trigo para polvilhar na bancada, tá? Para ele não grudar tanto na mão. Ó, 10 minutos sovando, ó como é que ela ficou. Ela fica uma massa bem lisinha, tá vendo? Já tá pronta para ficar descansando. Como é que você vê se a massa ficou legal, ó? Você faz uma bolinha e você vai esticando. Ela fica aí o famoso ponto de véu, ó. Ele vai esticando sem quebrar, tá vendo, ó? Ela vai esticando até afinar. Aí depois que afina, ela quebra. Então, quando você consegue esticar a massa sem ela quebrar, aí já é o ponto do nosso pão. Feito isso, gente, você coloca de volta no refratário, tá? Eu vou tampar ele com a tampa dele próprio. E vou cobrir com um paninho e vou deixar ele guardado dentro do micro-ondas para ficar bem abafadinho. Então, a gente vai abafar isso daqui e deixar ele descansar por 1 hora. E aqui, gente, já se passou 1 hora. Olha o tamanho da massa. Tá vendo como ela inchou? Ó, ela ficou uma massa bem elástica, tá vendo? Aí agora nós vamos moldar essa massa, tá? Vou passar ela para a bancada pra gente moldar ela. Eu untei a minha bancada, gente, com um pouquinho de óleo, tá? Eu não vou colocar mais farinha, senão a minha massa vai ficar seca. Então, eu untei com um pouquinho de óleo, tá? Vamos apertar ela bastante para sair um pouco essa fermentação, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir a minha massa em 2 partes. E depois que eu dividir, eu vou reservar uma delas, tá? Tenta dividir as duas no mesmo tamanho. Agora que eu parti, tá vendo? Então, eu vou dividir essa outra metade
no meio de novo, tá? Para fazer 2 pedaços. E cada pedaço eu vou dividir por 3. Então, metade da massa vai me dar 6 pãezinhos. E a outra metade que eu vou fazer a mesma coisa vai me dar mais 6 pãezinhos. Tá vendo? Agora eu vou moldar os meus pãezinhos, tá? E você vai acompanhar aí como é que eu fiz para moldar eles. Eu vou pegar a bolinha, gente, eu vou esticar ela. Você pode fazer isso com a ajuda de um rolo, de uma garrafa ou com a mão mesmo, viu? Eu vou pegar ela, vou esticar e vou enrolar ela como se fosse um rocambolezinho. E deixar ela mais ou menos aí numa largura de uns 10 centímetros. Vou fazer isso com todos, tá? Vai ficar um canudinho de 10 centímetros, olha. Aí eu vou fazer isso com mais um, para vocês verem. Ó, estiquei com a mão mesmo. Dá uma esticadinha, deixa do mesmo tamanho do outro, a mesma largura. Por volta aí de uns 10 centímetros. E enrola como se fosse um rocambole. Eu vou fazer isso, gente, com todos os pedacinhos. E eu já fiz nessa medida, gente, porque foi intencional. Aqui eu tenho uma forma, ela tem 25 por 35. E eu vou fazer nela 3 carreirinhas de 4. Tá vendo? Vou fazer 3 carreirinhas de 4 pãezinhos, tá? Esses pães, eles vão descansar de novo, vai inchar. E quando ele tá assando, ele incha mais ainda. Então, essa forma, ela vai ficar cheia. E vocês vão fazer aí, gente, de acordo com a forma de vocês, com o tamanho que vocês quiserem, com o modelo que vocês quiserem. Isso é opcional, tá bom? Ó, agora que eu já moldei tudo, eu vou tampar de novo, vou guardar de novo e deixar mais 1 hora descansando. Prontinho, gente, já se passaram 1 hora. Olha o tamanho desse pão, olha que coisa mais linda, cresceu, não cresceu? E quando ele estiver assando lá dentro do forno, ele vai crescer mais um pouco, não vai ficar só nisso não. Então agora a gente vai pegar um ovo, vamos dar uma batidinha só para misturar e vamos pincelar o nosso pão. Aí depois que tiver pincelado, a gente já vai colocar no nosso forno. Meu forno já está pré-aquecido, tá? Por uns 10 minutos a 180 graus, tá? Então, quando tiver faltando aí uns 10 minutos para inteirar 1 hora, você já liga o seu forno. Então, no forno pré-aquecido a 180 graus, o nosso pão vai ficar lá por aproximadamente entre 20 e 30 minutos. Você fica de olho quando ele começar a dourar, tá? Porque varia muito de forno para forno. No meu forno, ele fica 30 minutos, só que o meu forno é um pouco fraco. Talvez o seu seja mais forte do que o meu, então vai ficar só 20 minutos, 25. Então, quando ele começar a dourar, ele já tá dando ponto. Prontinho, gente, já se passaram 30 minutos. Olha que lindo que ele ficou. Tá vendo que ele inchou mais? Agora eu vou cobrir ele e deixar ele esfriar só um pouquinho. Já mostro pra vocês como ficou. Pronto, já esfriou. Olha que lindo que ficou essa massa. Agora é só fazer o café fresquinho que o lanche já tá pronto. Olha, gente, que massa linda. Tá vendo? Olha que lindo. Ele fica super macio, bem fofinho. Fica delicioso esse pão, gente. Façam que vocês vão se apaixonar por essa receita. É muito fácil, é muito econômica e rende bastante. Gente, essa foi a receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau!